Meus amigos, encontro 2, aula 2, chame como quiser, do nosso grupo de estudos em tutela processual coletiva, em direitos coletivos. Não sei se dá pra, se vaza aí no áudio, tá chovendo aqui em Maringá e no fundo é uma benção. Tava até difícil gravar a aula, porque não chovia em Maringá há pelo menos 40 dias. E agora fica até mais fácil para falar. Eu abri a janela, então talvez faça barulho da chuva, peço desculpas por isso, mas vamos que vamos, né? É um estúdio, nem é estúdio isso aqui, eu gravo de casa, numa webcam, no microfone simples, é de graça e é isso aí, tá? Vamos lá, aula 2. Se eu pudesse dar um nome para essa aula, seria a legislação da tutela coletiva, muito simples. E aí, direto por item 1 do caderno, né? Legislação coletiva vigente. Como vimos no encontro passado, o primeiro encontro, o microsistema é formado por várias leis. Nesse segundo encontro aqui, nós vamos ver quais são essas leis. Nós veremos quais são as leis. Não é? Já falei do núcleo duro, que abrange a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor. E eu trouxe ali um bom resumo sobre os marcos legislativos do processo coletivo, um texto de um processualista que deu uma boa aprofundada nisso aí, tá? Item 2 do caderno, vamos rápido porque tem muito assunto para hoje, tá? A Lei de Ação Popular. Lei número 4717 de 1965. Não podia começar por outra, né? É um grande marco legislativo no processo coletivo brasileiro. A Lei de Ação Popular é a primeira lei infraconstitucional que versa sobre processo coletivo. Constituições federais anteriores à própria Lei de Ação Popular já previram a ação popular como consequência até das ordenações portuguesas. Com o Código Civil de 1916, uma ação similar, como a que a gente conhece hoje por ação popular, desapareceu no ordenamento por questões que me parecem políticas, mas que não cabe discutir isso aqui agora. Como lei infraconstitucional, a Lei de Ação Popular foi a primeira, tá? Isso é importante frisar. E foi a primeira a consagrar alguns fenômenos procedimentais diferenciados, né? O que mostra realmente um colorido diverso que tem a processualística coletiva. Né? Ela tem essa cor coletiva e ela precisa dessa diferente tonalidade. Tivemos novidades significativas com relação à legitimidade ativa. Também tivemos uma novidade interessante que veio a ser repetida até na lei de ação, desculpe, na lei de improbidade administrativa, que é a assim chamada legitimidade bifronte, né? Quando o réu citado pode virar autor. A gente vai falar disso mais tarde. Isso sem falar da noção, pela primeira vez, de algo que os processualistas chamam de coisa julgada material secundum eventum litis e de coisa julgada material secundum eventum probationis. Da regra também ainda de questões diferentes, né? Da regra da execução obrigatória, que hoje é até algo que os processualistas entendem como um verdadeiro princípio, talvez postulado processual coletivo, né? A obrigatoriedade das execuções, e também o próprio reexame necessário da Lei de Ação Popular, né? Falei disso um pouco na aula passada, e friso de novo que esse reexame necessário ou remessa necessária da Lei de Ação Popular não se preocupa com a fazenda pública, né? Como se preocupava o Código de 73 e hoje, mais racionalmente, o Código de 2015. Mas isso foi uma novidade, né? Um reexame sui generis para aquela fase, portanto. Note bem, você que me assiste, que a ação popular de 1965 é bem diferente da ação popular atual. Né? No início, em 1965, a ação popular era usada para a defesa dos bens materiais do patrimônio público, né? A defesa do erário, basicamente. A razão de ser da ação popular era bem mais restrita: tutelar bem material, patrimônio público, material, erário. Isso mudou em 1927, com a Lei número 6.513 desse ano, 1977, que conseguiu majorar ou ampliar o objeto da ação popular. Né? O objeto da ação popular, abarcável, digamos assim, pela ação popular, foi aumentado e ela também passou a ser utilizável na defesa de bens imateriais do patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. E aí diz o parágrafo 1º do artigo 1º da LAP, né, da Lei de Ação Popular. Consideram-se patrimônio público
para os fins para os fins referidos neste artigo, que é o artigo 1º, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, né? Mas a ação popular acaba por aí. A ação popular serve para o patrimônio público material e para o patrimônio público imaterial. A gente não pode usar uma ação popular para tutelar um interesse consumerista, por exemplo, né? Embora ela tenha tido o seu objeto ampliado, chegou a um ponto que ela travou, né? Ela não conseguia mais abarcar, pelo menos por falta de reforma legislativa, ela não conseguia mais entrar em outras esferas, como a esfera do direito consumerista, tá? Item 3 do caderno agora, falei da Lei de Ação Popular, brevemente, isso é só um compêndio legislativo da legislação coletiva, digamos assim, tá? Só para frisar, eu vou falar de várias leis nessa aula de hoje, e na terceira aula eu diria que há um desdobramento dessa aula por razões de tempo. Eu decidi falar mais da lei de improbidade administrativa na próxima aula porque ela toma mais tempo, tá? Item 3. A Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 1985. Depois da Lei de Ação Popular, surgiu entre nós, e eu ainda não vou falar da Lei de Ação Civil Pública, isso é uma introdução, surgiu depois da Lei de Ação Popular, surgiu entre nós uma conhecida lei lá do direito ambiental, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.983 de 1981. O pessoal costuma abreviar, né? LPNMA, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E o artigo 14, parágrafo 1º dessa lei, obriga o poluidor, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Há aí um indício claro de responsabilidade objetiva nas questões ambientais, né? A parte final desse dispositivo que eu acabei de citar, da LPNMA, aduzia, então, que o MPU e o MP dos estados teriam legitimidade para a ação de responsabilidade civil desses casos de danos ambientais. Ainda não se falava, nessa época, de ação civil pública. Falava-se, isto sim, em ação de responsabilidade civil por danos ambientais, né? Já em dezembro daquele ano de 1981, foi aprovada então Lei Complementar número 40, que foi a primeira a estruturar os MPs estaduais. Você que estuda para MP, isso é muito importante, tá? E essa Lei Complementar 40, de 1981, dizia lá no seu artigo 3º que seriam funções institucionais do MP, do Ministério Público, a promoção da ação civil pública, né? E quem inspirou o legislador dessa época aí foi justamente aquela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Por isso que eu mencionei ela aqui, porque ela tem essa importância histórica, digamos assim. 4 anos mais tarde, 4 anos depois, é que surge finalmente a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 1985. E, curiosamente, isso é interessante anotar isso na nossa aula, né? Esse projeto de lei, na época projeto de lei, foi feito por 3 figuras bem conhecidas, né? 2 delas talvez mais conhecidas, uma delas muito conhecida. O Edes Milaré, um ambientalista, grande jurista, o Nelson Nery Jr., que talvez seja o mais conhecido dos 3, e ele já palestrava sobre o assunto em 1983, como se vê no nick que eu coloquei aí no nosso caderno, e também a importante figura de Antônio Augusto Camargo de Melo Ferraz. O artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública falava de vários direitos difusos nos incisos, mas um deles era bem amplo: qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Era o velho inciso 4º, o inciso 4º, melhor dizendo. Velho inciso 4º não, né? O inciso 4º. Ele foi vetado na época pela presidência, por isso que eu falei em velho inciso, né? Mas com o CDC, essa regra entrou de novo para o sistema, com essa redação. Mas isso é um assunto para depois. Mas lembre que o CDC faz parte do núcleo duro, tá? Isso tem muita importância prática. Essa Lei de Ação Civil Pública foi bastante inovadora com relação aos direitos por ela tuteláveis. No tocante à legitimidade ativa, verba e gracia, por exemplo, prevê, ainda que parcialmente, o procedimento do inquérito civil. Só para dar um exemplo, né? Em sua origem, lá em 1985, a ação civil pública surgiu, foi pensada, foi vocacionada para tutelar o consumidor, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Só.
era uma ação com objeto limitado. Mas em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, a ação civil pública passou a funcionar como uma ação apta a tutelar qualquer direito difuso e coletivo. A ação civil pública que conhecemos hoje é mais ampla que a ação civil pública da sua origem. Há uma exceção apenas disso no artigo 1º, na verdade no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, que evita debate tributário nas ações civis públicas, né? Assim, quase todo direito coletivo pode ser tutelado por ação civil pública, menos questões tributárias, né? E isso não é à toa. Olha o que fala esse parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O rol da Lei de Ação Civil Pública é meramente exemplificativo. E qualquer direito coletivo ou difuso que não esteja lá será apto a ser tutelado pela ação civil pública. Muito simples. Item 4 do caderno, e agora não vou falar da legislação infraconstitucional, vou falar do grande diploma, a Constituição da República de 1988. Claro, tinha que falar dela, né? No aspecto do direito material, a Constituição de 1988 coloca os direitos difusos e coletivos, pelo menos os mais tradicionais, no rol dos direitos fundamentais. Então, o status é de direito fundamental, né? Saúde, educação, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, consumidores, etc. Tem gente que faz aquela, na minha opinião, inútil classificação, né? Primeira, segunda e terceira dimensão. Tem gente que fala em quarta, quinta, sexta dimensão, como se houvesse uma categoria a priori de direitos, o que me parece completamente equivocado. Mas é por aí, tá? Com a Constituição de 1988, o Ministério Público obteve os instrumentos do inquérito civil e da ação civil pública, justamente, para defender o meio ambiente, o patrimônio público e qualquer interesse difuso e coletivo. Prova disso está lá no artigo 129, inciso 3º da Constituição. No aspecto do direito processual, 3 personagens da Constituição de 1988 são interessantíssimos para o processo coletivo, né? Eu cito aqui primeiro o artigo 5º, inciso 73, que consagra constitucionalmente a ampliação do objeto da ação popular. Falei 3 personagens, né? Eu li personagens, na verdade, 3 passagens, tá? Da Constituição. Então, a primeira passagem importante é a ampliação do objeto da ação popular, né? Esse artigo 5º, inciso 73. O inciso fala: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Essa parte final é que dá medo, né? Eu já pensei em fazer uma ação civil pública aqui em Maringá, não vou falar por quê, a questão já passou, é uma questão política. Eu quase fiz uma ação popular aqui em Maringá e justamente com medo de tomar custas judiciais, eu não movi a ação. E também, como eu já tinha começado a pensar em fazer concurso público, eu evitei me meter em confusão, mas cheguei a pensar em mover uma ação popular. Segunda passagem importante, né? O artigo 5º, inciso 70. O inciso 70 é o responsável pela criação do mandado de segurança coletiva. Olha o que fala o 70, o inciso 70 do artigo 5º. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional, letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E terceira passagem importante, o artigo 129, inciso 3º, né, que deu legitimidade ao MP para que ele proponha qualquer ação civil pública com objeto, que tenha por objeto qualquer espécie de direito difuso ou coletivo. Muito bem. Né? O 129, o caput fala: são funções institucionais do Ministério Público, e vem o inciso 3º, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Eu citei esse dispositivo antes, né? E estou lendo ele agora.
E em 1990, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, deu legitimidade para todo mundo e equilibrou as coisas, né? Então isso aí que primeiro era do MP, passou a ser de todo mundo com o CDC. Ficou bem mais democrático. Item 5 do caderno, adivinha? O Código de Defesa do Consumidor. O CDC, e é interessante isso, né? A gente pensa no CDC, geralmente na graduação, e acha que é um diploma que tutela só direitos dos consumidores, né? Claro, é o Código de Defesa do Consumidor. Mas ele tem uma parte destinada à tutela coletiva. E essa parte faz parte daquele núcleo duro que eu falei, né? Na primeira aula. Ele acaba, como eu falei, né? O CDC faz parte do núcleo duro porque é nele e só no CDC, né? Isso é muito interessante, que é possível encontrar toda a disciplina de tutela coletiva e de direito individual homogêneo. Por isso que o CDC é muito importante na tutela processual coletiva, né? Note, você que me assiste, que a Lei de Ação Civil Pública nada fala sobre direito individual homogêneo. Pode abrir lá a Lei de Ação Civil Pública. Você não vai encontrar nada sobre direito individual homogêneo, porque ainda não havia um desenvolvimento jurídico sobre aquela categoria jurídica. A discussão ainda era muito acesa. Tudo que é necessário sobre o direito individual homogêneo está no Código de Defesa do Consumidor, curiosamente, né? Isso é muito claro no texto que eu postei aí no caderno, um texto lá no Migalhas, vale a pena ler, tá o link aí. E não é só o direito individual homogêneo do consumidor, né? O CDC, e eu já falei do núcleo duro, eu vou repetir essa ideia até entrar na sua cabeça, né? O CDC tutela direitos individuais homogêneos genéricos. Então ele faz parte de uma teoria geral do processo coletivo, né? Não é apenas um direito individual homogêneo de um consumidor ou de consumidores, né? E sim de uma generalidade de pessoas, né? Extrapola o âmbito consumerista. Isso é muito importante e interessante, tá? Item 6 do caderno. Essa lei é muito interessante, eu me interesso por esses temas. A Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência, Lei 7853 de 1989. Se eu fosse promotor de justiça, eu ia me preocupar muito com as pessoas com deficiência. Embora eu seja um crítico assíduo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não com o teor dele em si, mas com o que ele fez nas incapacidades. Foi infeliz, foi muito infeliz. Já falei disso nas aulas de processo civil, mas vou falar en passant aqui agora. O artigo 3º caput dessa lei aí, a 7853 de 1989, que é a Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência, que não é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fique claro. A Lei 7853 de 89 fala primeiro de direitos difusos e coletivos dos portadores de deficiência, claro, né? E a sua redação sofreu alterações com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015. Né? Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o terceiro caput, o artigo 3º caput da 7853 de 89 dizia: as ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo MP, pela União, pelos Estados, municípios e DF, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 3º dessa lei 7853 de 1989, o caput passou a ter a seguinte redação. Eu coloquei uma tabela, tá? Comparando as redações, isso é importante. Olha o que fala hoje esse artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo DF, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Como se nota, o Estatuto da Pessoa com Deficiência deixou claro que nós devemos incluir o direito individual homogêneo dessas pessoas portadoras de deficiência no microsistema coletivo e também os direitos indisponíveis, né? A legitimação ativa prevista para essas ações também foi ampliada, né? Os próprios legitimados da ação civil pública
com mais os legitimados dessa lei 7853/1989. Hoje, eu acho que dá na mesma, né? Se você pegar o rol de legitimados das tutelas coletivas, dá na mesma. A tendência é essa, né? E a defensoria ganhou força nesse aspecto. Antes mesmo da decisão, uma prova disso, antes mesmo da inclusão da defensoria no rol de legitimados dessa lei de apoio às pessoas portadoras de deficiência, a primeira sessão do STJ já havia decidido justamente pela possibilidade disso no recurso especial 931.53 do Rio Grande do Sul, cuja ementa pode ser encontrada aí no nosso caderno, eu coloquei um link. Em 2007, e isso é notório para quem estuda para a defensoria, a Lei de Ação Civil Pública foi alterada com a inserção da Defensoria Pública no rol de legitimados para a propositura de ação civil pública. Houve discussão, mas o STF decidiu que a Defensoria tem sim legitimidade para promover a ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mais precisamente, essa decisão você pode encontrar na ação direta de inconstitucionalidade no número 3943 do DF, julgada em 2015, e essa DIN, pela sua importância, constou de um informativo de jurisprudência, que é o informativo de número 784 do Supremo. Foi muito bem analisado pelo Dizer o Direito, eu coloquei o link aí. Havia uma discussão, porque assim, em tese, na tutela de um direito difuso, pode ser que a defensoria tutele, mesmo que sem querer, uma pessoa rica, bem abastada. E aí o Supremo falou, não, basta que a intenção, digamos assim, seja proteger as pessoas hipossuficientes. E o fato de haver uma pessoa rica ou não no meio não importa. Até porque a pessoa tem o direito, né? Não é porque ela é rica que ela deixa de ter o direito. Eu acho engraçado esse tipo de discurso, né? Não, mas como é que a defensoria vai proteger uma pessoa rica? Não, não é isso. A intenção dela, de fato, é a tutela da pessoa hipossuficiente. Se um rico ganhar com isso no meio, não há problema nenhum. Afinal, é direito dele, não é? Muito bem. Eu falei que ia fazer uma crítica, né, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa crítica é bem conhecida por aí, né? Civilistas mais corajosos e desapegados de qualquer politicamente correto, já criticam severamente essa ideia, né? Na USP tem o Simão, tem um sujeito chamado Maurício Bunazar, que eu também já vi sentando pau na teoria das incapacidades gerada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? A lei não pode ignorar atributos ontológicos da pessoa, né? A gente vive numa fase pós-moderna que a gente dá muito valor ao sujeito cognoscente e pouco valor ao objeto em cognição, né? Então, eu, Marcelo, valho mais enquanto intérprete do que a coisa que está na minha frente. De modo que eu posso pegar um mouse e começar a falar, não, talvez isso aqui não seja um mouse, talvez isso aqui seja uma construção social, talvez seja algo que eu, Marcelo, impute ao objeto. E aí o mouse deixa de ser um objeto ideal. Isso acontece no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não que essas pessoas não mereçam proteção. Eu até falei no começo, né, da análise que se eu fosse promotor de justiça, eu acho que eu adoraria atuar nesse âmbito, né, de tutela das pessoas com deficiência. O que não dá para fazer é ignorar a deficiência das pessoas. Não dá para falar que em juízo um surdo ouviu alguma coisa ou que um cego viu alguma coisa enquanto testemunha. Não dá. Existem coisas da realidade constatáveis empiricamente que os sentidos não podem mudar. Desculpe, Kant, mas até certo ponto foi interessante a sua teoria da cognição, a sua teoria do conhecimento. Mas a vertente pós-moderna disso é muito perigosa, né? A gente vê ser humano achando que não é mais ser humano. Eu tô afim de ser um sapo, então eu vou me tatuar de verde e vou chegar a parecer um sapo. Mas veja, você está mudando o objeto para parecer um sapo, né? Então, querendo ou não, o objeto interpretado é muito importante e as pessoas se esquecem disso, né? Então, as pessoas com deficiência são ontologicamente hipossuficientes em determinados pontos. Isso não quer dizer que elas não mereçam proteção, é diferente, tá? E mais, a teoria das incapacidades sempre protegeu os incapazes, não é? Tirante os absurdos, por exemplo, a mulher um dia foi civilmente incapaz. Isso sim é um absurdo, né? A mulher ontologicamente é capaz, essa é a questão. A pessoa com deficiência, e não são todos que estão incluídos aqui, mas o velho rol do artigo 3º do Código Civil abrangia e abarcava pessoas absolutamente incapazes. Hoje, um absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos, o que me parece um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, né? Uma pessoa que tem um sério problema de cognição
por um retardo mental, por exemplo, pode de repente comprar algum aparelho que a auxilie no dia a dia, e contra ela vão correr os prazos de decadência do Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas ela é capaz. Veja o problema disso, isso é um problema muito sério. Né? Eu fico imaginando um deficiente, eu dou esse exemplo nas palestras, é um deficiente, dono de um imóvel, que começa a ver um sério risco de esse imóvel se perder pelo usucapião, em favor de algum poceiro que entrou lá. E aí? Como é que ele vai proteger? Porque contra ele corre prescrição, ele é absolutamente capaz. Então, cuidado com mudanças legislativas que não foram bem pensadas. Né? O Romário, que encampou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele até está bem intencionado. Né? A gente está numa democracia e nós temos senadores que um dia foram jogadores de futebol. O Romário foi um ótimo jogador de futebol, mas de jurista ele não tem nada. Né? Não tem nada. A teoria das incapacidades, a boa teoria das incapacidades, provém de um sistema romanístico milenar. Né? Quem somos nós para chegar e mudar assim num chute, né? num discurso politicamente bonito? Fica aí o desabafo. Eu odeio, nesse ponto das incapacidades, a mudança operada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ficou muito ruim, ficou péssimo, para não usar outra palavra. Tá bom? Vamos lá então, vamos adiante. O artigo 4º, parágrafo 1º daquela Lei 7853 de 1989 prevê a remessa necessária nos mesmos moldes da ação popular que a gente estudou anteriormente. Não é? E é interessante essa previsão, mas se não existisse a lei de ação popular, essa remessa necessária seria aplicada. Eu me equivoquei nos termos aqui. Né? Digamos que não existisse, digamos que não constasse a remessa necessária da Lei 7853 de 1989. Ainda assim, seria o caso de usar a remessa necessária da Lei de Ação Popular nessas hipóteses? Sim, porque está no núcleo duro. Lembra do núcleo duro que eu falei? Tudo que está no núcleo duro é como se fosse de um código geral de processo coletivo. Se tem remessa necessária da Lei de Ação Popular, nós não usamos a remessa necessária apenas nas ações populares e em qualquer ação do sistema de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Inclusive aí na Lei 7853 de 1989, que, por alguma razão, já previu um dispositivo nesse sentido. Né? O artigo 4º caput fala assim: a sentença terá eficácia de coisa julgada por nível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Aí o parágrafo 1º fala: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Esse parágrafo 1º aí, digamos que a gente passasse uma borracha nele e não constasse isso da Lei 9853 de 1989. Digamos que um promotor de justiça promova uma ação civil pública para tutelar uma pessoa com base nessa Lei 7853 de 1989. Digamos que haja sentença de improcedência, perfeito? Da pretensão ministerial. Haverá a remessa necessária, ainda que inexista esse parágrafo 1º? Sim, porque consta da Lei de Ação Popular, e a Lei de Ação Popular faz parte do núcleo duro, como eu falei. Aí a ideia vai ficando mais clara, tá? Item 7. A Lei de Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários. Lei 7913/1989. Essa Lei 7.913 de 1989 tem aspectos bem interessantes. Tá? Antes do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação do direito individual homogêneo, essa é uma lei que versou sobre um direito individual homogêneo. Né? Basta ler o seu artigo 1º caput, que fala assim: sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores imobiliários e aos investidores do mercado, especialmente quando decorrerem de... Aí tem incisos ali, não importa agora, tá? Note você que me assiste que a ação coletiva, nesse caso aí, não impede a propositura de ações individuais. Se eles podem propor uma ação individual, estamos discutindo justamente a soma desses direitos individuais. E a soma dos direitos individuais é justamente
o direito individual homogêneo. Né? Eu vou falar disso mais tarde, mas já dá para entender mais ou menos o que é um direito individual homogêneo. Ou melhor, o que são direitos individuais homogêneos. A ação coletiva, nesse caso aí, serve para ressarcir os danos dos investidores. Né? O objeto é esse. Se estamos falando de ressarcimento de dano de investidor, estamos falando de direitos individuais, direito de ser ressarcido pelo dano suportado, mas ainda num grau limitadíssimo. Né? E o CDC generalizou isso. Vai ficar mais claro no decorrer do curso, tá? Não se assuste também, você que me assiste, com essa legitimação ativa privativa do Ministério Público nesse caso. Né? A Lei de Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores imobiliários é de 1989. O dispositivo pode e deve sofrer a complementação do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, sem nenhum problema. Adivinha por quê? Microsistema, núcleo duro. A gente falou disso e eu adoro repetir, porque a ideia fica mais clara. Né? Então, por que a legitimação ativa, até nesses casos, é ampliada? Porque nós temos um núcleo duro, e o núcleo duro vai além do MP na legitimação ativa. Tá bom? O que essa Lei 7913/1989 tem de mais singular é a forma de executar a sentença. Uma particularidade não encontrada em lugar nenhum. O legitimado ativo para a ação é legitimado ativo para a execução. E veja que a execução não é coletiva, é uma execução individual em favor dos investidores. Até aí nada demais, é o que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê. Só que o dinheiro que o legitimado ativo consegue aí nessa execução é depositado numa conta remunerada. Em tese, os indivíduos receberão assim: o devedor faz o depósito e aí publica-se um edital convocando os indivíduos a fazer as retiradas dessa conta. Isso é muito atípico, tá, pessoal? Num direito individual homogêneo qualquer, o legitimado ativo pode até executar, mas o dinheiro será entregue imediatamente aos indivíduos beneficiados. Por isso que é muito atípico, tá, esse tipo de execução. Eu nunca vi uma na prática forense. Olha o que fala o artigo 2º da Lei 7913 de 89. As importâncias decorrentes da condenação na ação de que trata esta lei reverterão aos investidores lesados na proporção de seu prejuízo. Parágrafo 1º. As importâncias a que se refere este artigo ficarão depositadas em conta remunerada à disposição do juízo até que o investidor, convocado mediante edital, habilite-se ao recebimento da parcela que lhe couber. E aí o parágrafo 2º fala: decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer no prazo de 2 anos, contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior, que é o parágrafo 1º que eu li, devendo a quantia correspondente ser recolhida ao fundo a que se refere o artigo 3º da Lei 7347 de julho de 85, que, salvo o melhor juízo, é a Lei de Ação Civil Pública. Tá? Só nessa lei aí, a 7913 de 89, existe essa forma de execução. Tá? E sobre o assunto eu recomendei a leitura de um texto aí num link de uma revista lá de Londrina, do pessoal lá da UEL, que são ótimos pesquisadores de processo civil, tá bom? Item 8 do caderno: o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não aguento mais falar de ECA, eu gravei mais de 100 aulas de ECA aqui no canal. Convido você que me assiste a também assistir esse curso, se interessar, evidentemente. O capítulo 7º do título 6º do ECA contém regras de processo coletivo. Lá há muita repetição da Lei de Ação Civil Pública, mas algumas coisas merecem nota e essas coisas são diferentes. Não é? O artigo 201, inciso 5º do ECA, prevê a ação civil pública na tutela de direito individual indisponível. É comum ver uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público para, por exemplo, e eu dei no caderno o exemplo, uma vaga para uma criança em determinada creche. Né? Vale citar aqui o recente enunciado 594 da súmula da jurisprudência dominante do STJ, de acordo com o qual o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Esse enunciado sumular é muito importante. O 201, inciso 5º do ECA tem a seguinte redação. O caput fala: compete ao Ministério Público. Na verdade é a atribuição, do Ministério Público. E aí fala o inciso 5º. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos
relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Muito bem. O 213, o artigo 213 do ECA, fala das astrentes, né? Não sei como é que fala isso em francês, é a multa diária, conhecida no processo civil. Há discussão a respeito da executabilidade dela, se imediata ou condicionada ao trânsito em julgado, né? Essa é a grande pergunta. Então a gente cobra a multa imediatamente ou condiciona a cobrança ao trânsito em julgado. Na tutela individual, essa discussão é muito acesa, tá? Eu não estou aqui para discutir isso. Mas o artigo 213 do ECA trouxe uma opção legislativa. E ele diz expressamente que a executabilidade das multas diárias processualísticas, das astrentes, está condicionada ao trânsito em julgado da multa. Olha o 213, o que ele fala? No caput. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Aí o parágrafo 1º fala: sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese desse parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, grife isso aí, independentemente de pedido do autor, de ofício, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. E aí o parágrafo 3º diz: a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença. Grifa, destaca, passa glitter aí nesse parágrafo 3º. Após o trânsito em julgado da sentença favorável, desculpe, ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Tá? Então, é como se retroagisse os efeitos do quantum da multa, desde o dia do descumprimento. Mas só se é exigível, só tem força executiva da quantia da coisa certa, né, de pagar a coisa certa, depois do trânsito em julgado da sentença. É como se o sistema falasse assim: olha, réu, tome cuidado se você descumprir, porque em tese cabe multa. E se transitar em julgado, eu vou cobrar desde o dia que você desobedeceu, mas só depois de transitar em julgado. A doutrina critica muito essa opção, porque parece uma opção fraca, né? Se a ideia é tutelar direito individual homogêneo, direito indisponível, direito difuso ou direito coletivo, em tese seria melhor cobrar a multa desde a decisão propriamente dita e não a partir apenas do trânsito em julgado. Mas essa foi a opção do ECA, tá bom? O artigo 214 do ECA também é muito interessante. Quando se recupera dinheiro em ação coletiva, a Lei de Ação Civil Pública prevê, melhor dizendo, um fundo, que é o famoso FDD, Fundo de Direitos Difusos. É assim mesmo que se chama. E para esse fundo aí vai o dinheiro. O ECA prevê um fundo específico para as ações civis públicas envolvendo a tutela infanto-juvenil. Um fundo específico que será gerido pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Eu tenho alergia disso aqui. Não que a ideia seja ruim, mas essa gestão de dinheiro por conselhos e não sei o que, eu acho isso estranho. Mas vamos lá. O 214 fala no caput: os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através da execução promovida pelo MP nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Olha aí, um cumprimento de sentença desde 1990, né? O ECA de 90. O pessoal falava de processo sincrético no processo civil, já tinha aí no ECA. Né? Interessante. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Muito bem. Finalmente, o artigo 218 do ECA traz um tratamento bem específico a respeito de um tema. Como se sabe, o autor da ação coletiva goza de gratuidade. A ideia disso, em tese, é incentivar o autor a mover a ação. Né? Então, você não vai pagar custas, mova a ação. A ideia é justamente essa. O 218 do ECA traz uma exceção disso aí. E ele diz que, na hipótese de manifesta improcedência, o autor perde a isenção. O que é manifesta improcedência? Depende muito do caso concreto, tá? Mas se for o caso, em tese ele terá de pagar a custa.
A manifesta improcedência, vale notar aqui, não exige má-fé. Né? Então, a má-fé não se confunde com a manifesta improcedência. Né? Uma demanda manifestamente improcedente não quer dizer que está de má-fé. Né? Eu posso querer tentar buscar um distinguishing em juízo. Né? Eu quero discutir um enunciado de súmula. Ou eu quero tentar um overruling. Né? Não existe má-fé nisso aí. Embora seja em tese manifestamente improcedente. A doutrina critica isso, mas é por aí. Mas, se houver má-fé, ou seja, se houver improcedência manifesta e disso decorrer a má-fé, além de perder a isenção, o autor ainda terá uma sanção. Vai ter que pagar 10 vezes o valor das custas. O ECA aqui, segundo a doutrina, foi mais técnico do que a própria Lei de Ação Civil Pública e que o Código de Defesa do Consumidor. No núcleo duro, Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor, a isenção só se perde com a má-fé. Mas no caso do ECA, a má-fé vira verdadeira sanção. Porque perder a isenção não é propriamente uma sanção. Eu já vi o Daniel Amorim, por exemplo, falando isso. Daniel Amorim e Assumpção Neves. A diferença é muito clara, né? Olha o que fala do 218 do ECA. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados. E engraçado que está assim ainda, né? Na conformidade do parágrafo 4º do 20 do CPC de 73, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis, pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Aí sim há uma sanção, de acordo com a doutrina. Item 9 do caderno, o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, diga-se a verdade, adota a técnica similar à do ECA, né? Muita repetição da Lei de Ação Civil Pública. É o que os diplomas em geral fazem. Né? Geralmente as leis coletivas fazem isso, repetem dispositivos da LAP, da LACP ou do CDC. Alguns trazem novidades, né? E eu estou mostrando as novidades aqui. No artigo 81 caput do Estatuto do Idoso, há a previsão de tutela de direito individual indisponível. E aí brotam ações civis públicas para o idoso receber uma prótese, ser internado no hospital, receber medicamento, etc. O 81 do Estatuto do Idoso fala: para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente 1. O Ministério Público, 2. Os entes federados, 3. A OAB. A OAB é interessante, né? Aí é uma diferença. 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Isso aí é bastante repetido, né? Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os MPs da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o MP ou o outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Tome muito cuidado com o parágrafo 2º aí do artigo 81 do Estatuto do Idoso. Né? Ele é desprovido da melhor técnica legislativa. Esse dispositivo diz que o MP deve, olha o verbo, né? Deve assumir o polo ativo, que está errado. O MP aqui não deve assumir polo ativo nenhum. Ele pode assumir o polo ativo. Não é obrigatório, nesses casos aí, que ele assuma o polo ativo. O artigo 83, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso, também prevê a executabilidade das astrentes, né, as multas processuais, condicionada ao trânsito em julgado. É a mesma posição legislativa do ECA. Né? Olha o que fala o 83 caput. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que asseguram o resultado prático equivalente ao adimplemento. Aí o parágrafo 3º diz: a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Muito bem. Finalmente, para acabar o Estatuto do Idoso, o artigo 84 do Estatuto do Idoso, né, repete o exemplo do ECA. E ele prevê um fundo específico para receber dinheiro de execução. Fundo do Idoso ou Fundo Municipal de Assistência Municipal. São fundos específicos. Né? O 84 caput fala:
Os valores das multas previstas nesta lei, o Estatuto do Idoso, reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Então, uma verba vinculada, né? Quer gastar, gasta com tutela do idoso. Não importa como, né? Sei lá, fazer uma plataforma de ônibus para idosos, por exemplo. Fazer uma licitação e a gente vai usar essa grana. É possível, em tese. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo MP nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Pronto, terminamos aqui o Estatuto do Idoso. Tem mais ainda, item 10 do caderno. A Lei do Mandado de Segurança, a Lei 2016 de 2009. Tem 2 artigos na lei do MS que nos interessam, né? Porque eles tratam de mandado de segurança coletivo. Os artigos 21 e 22, não vou comentá-los agora, porque a gente vai falar muito de mandado de segurança coletivo mais tarde. Então fica aí uma remissãozinha, tá bom? Item 11 do caderno, e agora sim para fechar a aula. A Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a Lei 12529 de 2011. O parágrafo 1º caput dessa lei aí, Lei da Defesa da Concorrência, né? Lei 12.529 de 2011, já deixa bem claro que o direito à ordem econômica e da concorrência é um direito da coletividade. Assim, nós falamos aqui de um direito difuso, né? Falamos também de processo coletivo. Olha o que fala o artigo 1º. Esta lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é a sigla SBDC, é a sigla oficial da lei, e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. A decisão do plenário do CAD, isso não é novidade, é um título executivo extrajudicial. Essa área tem naturalmente muitos processos administrativos, é impressionante. O artigo 93 dessa lei 12.529 de 2011 diz o seguinte: a decisão do plenário do tribunal, combinando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial. O artigo 97 dessa mesma lei trata da competência para a execução desse título, que é da Justiça Federal, pois o título é formado no CAD. O foro é concorrente, DF, ou a sede do domicílio do executado. O exequente vai escolher, né? O dispositivo, que eu acabei de mencionar, o 97, diz: a execução das decisões do CAD será promovida na Justiça Federal do DF ou da sede do domicílio do executado à escolha do CAD. Finalmente, o artigo 94 prevê que a multa aplicada pelo CAD são executáveis por execução fiscal. Assim, essa multa deve ser escrita numa dívida ativa e para ter a certidão de dívida ativa, né, da execução fiscal. E aí, esse dispositivo fala, o 94, a execução, que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária, será feita de acordo com o disposto na famosa Lei 6.830 de 1980, é a LEF, né, a Lei de Execução Fiscal. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Eu volto na aula 3 para falar de alguns aspectos, e apenas alguns, da Lei de Improbidade Administrativa. Não que eu vá exaurir a LIA, como eu já deixei claro, né, no título da aula, mas não que a gente pare de falar da LIA nessa terceira aula, né? A gente vai fazer alguns aspectos, uma varredura geral, e no decorrer do curso isso vai ficar mais claro com as demais aulas. Essa foi a segunda aula, tá? Até mais, pessoal!